Boa tarde, mais uma vez, esta conversa. Obrigada, Miguel, foi ótimo. E acho curioso falarmos os dois. Temos alguns pontos em comum. Eu preparei um texto que já vou ler. Antes disso, eu gostava de começar por uma situação um bocadinho caricata que eu me lembrei quando vi o tema desta conferência. Eu trabalhei durante uma série de anos, durante quase 5 anos, numa instituição no Brasil, o Instituto Inhotim. Aqui dá para ver uma vista aérea. É um museu de arte contemporânea, também um jardim botânico, localizado em Minas Gerais, em Brumadinho. Portanto, é um museu que está no interior do Brasil, mais ou menos a 1 hora das duas cidades principais que eu aqui falo. Está relativamente, mais ou menos 1 hora e meia de carro de Belo Horizonte, que é a cidade mais importante do estado de Minas Gerais, e a 1 hora de avião do Rio de Janeiro e de São Paulo, que, como vocês sabem, são as cidades mais importantes do ponto de vista de centros artísticos no Brasil. É um museu, é um dos museus mais importantes da América Latina, também um museu que possui uma grande coleção de botânica, de várias espécies botânicas, e que tem uma série de pavilhões e de obras exteriores. Dedicou-se sobretudo a um museu privado, que atualmente vive também com fundos e apoios privados de outras empresas. Começou por pertencer ao seu fundador, que é uma pessoa ligada à mineração. E durante o tempo que eu trabalhei neste museu, é um museu enorme, como vocês veem aqui, tem vários complexos, isto são tudo pavilhões dedicados a vários artistas, pavilhões dedicados à Adriana Varjão, pavilhões dedicados ao Riccardo Tiravanija, enfim, artistas nacionais e internacionais, que têm mais de 140 hectares de área de visitação. E dá para ter também uma ideia, mais ou menos, entre algumas das obras, Tunga, da Gaitkan, obras que foram mesmo encomendadas e feitas especificamente para este museu. Voltar a subir, desta vez estou na primeira. Vou agora adotar aquela asa atrasada que já vimos em grandes prédios anteriores na trilha. Bem, enfim, eu vou continuar. Quando eu estive neste museu, eu trabalhei, como estava a dizer, quase 5 anos no Brasil. Eu fui para Belo Horizonte especificamente para trabalhar, vivi em Belo Horizonte, nesta cidade que é a cidade mais próxima de Brumadinho, onde está localizado o Inhotim. Depois de 2 anos e tal a trabalhar nesta instituição, a uma certa altura eu comecei a pensar onde é que estão os artistas da cidade, o que é que se passa, onde é que estão os artistas da cidade. Onde é que trabalhava com vários artistas internacionais, frequentemente recebíamos artistas no Inhotim, artistas que vinham não só de outras regiões do Brasil, mas sobretudo artistas internacionais, com quem trabalhávamos durante mais de 1 ano em projetos encomendados especificamente para algumas zonas do parque, que foi crescendo, só um segundo, peço desculpa, tela cheia. Que foi crescendo à medida dos anos. Quando eu entrei, o Inhotim, quando eu cheguei em 2011, o Inhotim tinha 110, 112 hectares, atualmente tem 140 hectares de área de visitação, e na altura dei-me conta, comecei a pensar nisso, onde é que estão os artistas da cidade? Candidatei-me ao que no Brasil se chama um edital, um concurso para fazer um projeto num teatro independente que ocupava um espaço devoluto no centro da cidade. Era o Teatro Espanca, que ainda hoje existe, e na altura convidei uma série de artistas para fazer um período, uma sequência de projetos que ocupariam este teatro no centro da cidade durante 3 meses. Convidei vários artistas, Paulo Nazaré, Marco Paulo Rola, artistas de Belo Horizonte e artistas com quem eu na altura tive que procurar e tive que perceber o que é que se passava com os artistas da cidade. Desse grupo de artistas que eu convidei, um deles que fazia parte, tinha um coletivo chamado Piolho na Babo, que eram bastante conhecidos, eles faziam leilões de obras de arte, foram talvez dos primeiros a fazer esta brincadeira de convidar artistas para leiloar, para entregarem as próprias obras que iam a leilão, e depois, quando não eram vendidas, eram distribuídas em palco, era sempre ações muito performativas, e descobri que um dos rapazes que eu tinha convidado, um dos artistas, jovem artista, era o autor de uma pintura que estava no que seria o Maus Hábitos, ou talvez a Zé dos Bois, um bar frequentado pela comunidade artística local. E ele tinha esta pintura que era muito famosa, que dizia: "Eu nunca fui a Inhotim", era uma criança a chorar. Eu fiquei, obviamente, um bocadinho perplexa quando soube que este artista que eu tinha convidado era o autor desta pintura, que eu já várias vezes me tinha deparado com ela e que achava naturalmente que era uma paródia, e perguntei-lhe, e ele disse-me que nunca tinha ido em Inhotim.
Porquê que eu trouxe esta situação caricata? Isto na altura fez-me pensar que esta pintura era obviamente uma crítica em relação à instituição, havia de facto um grande fosso entre a atividade do INUT, uma instituição que cresceu de forma, abriu ao público em 2006 e desde então estava num crescimento exponencial. Era uma crítica, mas para mim serviu também muito como um alerta e que me fez pensar, e a partir daí, durante o período que eu ainda trabalhei no Instituto Inhotim, tentar de alguma maneira perceber o que é que estava ao meu alcance enquanto curadora da instituição e o que é que eu podia fazer para minimizar esta distância entre esta instituição de renome, que muitas pessoas viajavam de fora do Brasil para visitar, e a comunidade local. Este episódio é um episódio que eu gostava de começar porque foi o que me fez pensar no tema desta conferência, precisamente para falar sobre a relação, isto foi um dos projetos que eu fiz com o Piolho na Babo, precisamente para pensar nesta relação entre os museus e os espaços independentes. Eu tenho um texto, vou ler, vou tentar também ser um bocadinho, não muito rápida, mas rápida, que temos pouco tempo. E, portanto, nas últimas décadas temos assistido a uma proliferação de espaços independentes dedicados à circulação, divulgação e promoção da arte contemporânea, que mais do que preencher um vazio, tem contribuído para a formação de uma nova cultura e de uma nova forma de pensar a produção artística contemporânea, abrindo caminho a outras narrativas e discursos. Com programações marcadas pelo experimentalismo, a interdisciplinaridade e a informalidade, e privilegiando ideias de autogestão, liberdade e horizontalidade, que de resto o Miguel já referiu, estes espaços, na sua maioria geridos por artistas e curadores independentes, integram circuitos globais e locais de produção, mediação e audiência complementares ao sistema institucional e normativo da arte. Existe efetivamente um mundo além das instituições, dos museus e das galerias de arte. Com ou sem espaço físico e programando através de plataformas ou iniciativas nómadas e itinerantes que provisoriamente ocupam e reabilitam edifícios devolutos localizados em zonas mais negligenciadas das cidades, estes agitadores culturais são vitais para o ecossistema artístico atual, contribuindo de forma significativa para a redefinição da arte contemporânea e permitindo ainda uma série de experiências e projetos em algemas teóricas, comerciais, institucionais ou corporativas e, como sabemos, muitas vezes também em diálogo com as comunidades locais. Verdadeiras incubadoras de ideias, flexíveis e heterogéneas, estes espaços e coletivos de artistas têm vindo a integrar a programação de bienais, festivais e exposições nas mais importantes instituições do mundo. Hoje alcançam um papel cada vez mais relevante na dinamização da arte contemporânea em termos globais. Ainda assim, é difícil abordar o papel e a ação dos espaços independentes sem reconhecer a relação estreita e cada vez mais complexa que mantêm com os museus. A verdade é que estas duas esferas da cena artística contemporânea estão profundamente interligadas, influenciando mutuamente e desempenhando papéis, de certa forma, interdependentes na promoção da arte dos nossos dias. Museus e espaços alternativos assemelham-se a dois vetores de uma força, cada um com a sua dinâmica e direção, mas ambos contribuindo para a vitalidade de um determinado território artístico e cultural. Embora adotem abordagens e objetivos distintos, a sua coexistência é essencial. A relação entre museus e espaços independentes tem sido amplamente discutida, gerando crescente interesse, mas também originando algumas divergências na compreensão das responsabilidades e prioridades de cada uma destas tipologias de instituição cultural e no modo como interagem e moldam o panorama artístico atual. Eu trabalho em museus há vários anos, portanto, obviamente vou abordar este tema de forma sucinta e será sempre a partir de da perspectiva de uma curadora institucional. Obviamente que também vai ser temos algumas limitações de tempo, portanto obviamente há muitos aspectos para explorar e eu queria começar por falar de alguns fatores, algumas razões que impactam esta relação e distanciamento entre os museus, e vou elencar alguns e depois no final terminar por falar também da forma como, qual é o benefício mútuo quando instituições e espaços independentes colaboram. Portanto, existem várias razões que podem contribuir para o afastamento entre museus e comunidade artística local, e em particular em relação aos artistas e espaços alternativos. Uma delas, e o Miguel falou disso, é o seu crescimento e a sua internacionalização. A internacionalização e o rápido crescimento do museu podem trazer vantagens significativas, que são bem conhecidas de todos, não é? A maior visibilidade, acesso a coleções e exposições internacionais, colaborações com artistas conceituados e ainda atrair um público mais diversificado.
Contudo, estes processos também trazem consigo desafios significativos no que toca à sustentabilidade do museu e à forma como este deve garantir a longo prazo a continuidade das suas operações, atividades e missões, e isto é importante, sem naturalmente comprometer a programação e os recursos financeiros, humanos e ambientais. Nas últimas décadas tem havido uma grande aposta na criação e no alargamento de museus de arte contemporânea. Eu acho que é importante citar o Médio Oriente, onde abriram vários museus e alguns vão abrir muito em breve. E, simultaneamente, vários museus têm experimentado um notável crescimento. Este fenómeno decorre de várias razões, como o crescente interesse do público pela arte contemporânea e uma maior procura por espaços culturais dedicados a estas práticas, e, adicionalmente, a construção de museus projetados por arquitetos de renome, como o Álvaro Siza, o Renzo Piano, Zaha Hadid, que têm contribuído para que vários museus tenham convertido em destinos turísticos, atraindo públicos variados, e também o que nós tantas vezes falamos do conceito, do efeito, que surgiu no final dos anos 90, do chamado efeito Bilbao, que, como aconteceu com o museu projetado por Franqueiro, quando os museus trazem algum impacto positivo no turismo, na economia e no desenvolvimento urbano. Eu aqui elenco, não sei se nós conseguimos falar de todas, algumas acabam por ser também, vou aprofundando algumas questões, que já falei agora brevemente, sempre relacionadas com a questão da internacionalização e do rápido crescimento dos museus. Portanto, eu explico aqui que os museus crescem, expandem, e com isso, obviamente, surgem necessidades de investimento, tornando prioritária a procura de financiamento adequado, assim como recursos adicionais. Ao mesmo tempo, à medida que ampliam a sua influência e visibilidade além fronteiras, os museus também estabelecem uma rede global de contactos e têm cada vez mais vontade e até alguma pressão para integrar o panorama artístico internacional. E começam cada vez mais a colaborar com instituições internacionais, seja na coprodução de exposições, programas públicos, educativos. Aliás, as exposições realizadas em coprodução é uma tendência, nós sabemos disso, cada vez mais, e sobretudo agora na Europa, desde a pandemia, com os custos elevados para, por exemplo, transportes intercontinentais, levou a que mais instituições na Europa, e eu sei disso porque todos os dias recebo propostas de instituições europeias que querem colaborar com o Museu de Serralves e a tentar parceiros, que é uma forma de reduzir custos entre não só de transporte, mas também fazer catálogos conjuntos, que, como sabemos, também o preço do papel também subiu. Depois, gestão e organização, à medida que as instituições crescem, a gestão e o funcionamento e manutenção dos museus tornam-se complexos, o que obriga à implementação de uma série de sistemas que são necessários para lidar com o alargamento das suas coleções, com exposições, programas e instalações. O alargamento das instalações também tem sido um fator. Eu aqui cito 2 ou 3 exemplos, mas há muito mais. O Museu de Serralves está em vésperas de inaugurar uma nova ala, que vai inaugurar em breve, também projetada pelo arquiteto Álvaro Siza. O Victoria and Albert Museum também inaugurou há relativamente pouco tempo, há uns anos, uma extensão. O Whitney Museum foi há um pouco mais de tempo, mas enfim. E também, ao mesmo tempo, tem que saber lidar com o crescimento ou com o aumento gradual do público, e isso obviamente tem uma série de implicações também do ponto de vista económico e financeiro, a gestão de não só a contratação de mais staff operacional, seja, enfim, segurança, bilheteira. Portanto, situações que requerem, mais uma vez, um esforço considerável da instituição na obtenção de financiamento e de apoio adequados. Pública internacional, à medida que o museu cresce, pode direcionar a sua programação para atender, em certa medida, aos interesses do público internacional, deixando, por vezes, dar devida atenção às necessidades e aos interesses da comunidade artística local. Mais uma vez, estamos a falar da questão sempre entre internacionalização e crescimento dos museus. Turismo, falei há pouco dos museus converterem em atrações turísticas, e que isso também gera uma receita adicional para as instituições, tornando a região mais atrativa. E, ao mesmo tempo, quando os museus começam a concentrar demasiado os seus esforços na obtenção, ou pelo menos na forma de atração de turistas internacionais, e que dependem também, maioritariamente, de receitas geradas por público internacional, isso também pode, inevitavelmente, levar a um afastamento da comunidade artística local e, às vezes, até da própria comunidade civil. Limitações financeiras, carência de apoio, já falei bastante sobre a questão financeira, portanto, aqui esta necessidade de procurar mais fontes, que se torna sempre uma prioridade. Depois, tudo isto, obviamente, que gera um afastamento da comunidade artística e, nomeadamente, dos artistas, ou pode gerar, dos artistas locais,
que se sentem marginalizados ou excluídos à medida que o museu vai integrando um maior número de artistas internacionais na sua programação, e esse sentimento de não pertença, de exclusão e de não pertença é ainda mais evidente em contextos onde há menos oportunidades, galerias e museus de arte contemporânea, e por isso eu também referi o Freud, a obra daquele artista no início, este do Menino a Chorar, a dizer que nunca tinha ido em Inhotim, porque de facto a região de Minas Gerais é uma das maiores regiões do Brasil e tem muito poucos museus de arte contemporânea, e mesmo algumas das atividades que marcaram enfim, a Bolsa Pampulha, uma série de ações que aconteceram no início dos anos 2000, entretanto acabaram por perder em algum período, algumas mesmo instituições, algumas fecharam, e algumas atividades acabaram por também perder ali um período a intensidade. Portanto, isto também traz desafios do acesso à participação, torna a prioridade do museu a enfrentar estas dificuldades no envolvimento com a comunidade, a localização periférica, às vezes nós também nos esquecemos deste aspecto, que é importante. Muitos museus, por várias razões, seja por necessidades de espaço, por necessidades também de áreas ao ar livre, por custos também, naturalmente, muitas vezes estão localizados em zonas mais periféricas, e isso obviamente também traz alguns problemas de acesso, seja transporte público insuficiente, a falta de estacionamento, e também desencorajando as visitas regulares e as atividades, e dificultando as atividades com as escolas locais. Embora eles tenham contribuído, obviamente, para revitalizar essas áreas, e nós sabemos que museus como a Tate Modern contribuiu entre tantos outros, para a revitalização de uma série da região onde foi construído, a verdade é que isso é um longo processo. Desigualdade de oportunidades e de disparidade de orçamentos. Isto também é um assunto pouco falado, mas a verdade é que muitas vezes os museus, à medida que os museus procuram mais apoio, e quando precisamente para conseguir a sua sustentabilidade neste processo de crescimento, e também para lidar contornar a falta de apoio estatal, eles vão procurando obviamente mais fontes de financiamento, e isso pode gerar discrepâncias entre o orçamento dos museus e das instituições mais pequenas das cidades. Isto gera também menos espaço para experimentação, lugares, esta ideia da internacionalização, de parcerias com museus internacionais, espaços que porventura poderiam ser dedicados a artistas mais jovens, ou a parcerias com espaços independentes e alternativos das cidades, e que são lugares mais para experimentação, como eu refiro aqui, podem também deixar de existir. Uma perda de identidade local, a própria comunidade, uma falta de representatividade da comunidade artística local, e que muitas vezes deixa de se sentir identificada com o próprio projeto do museu. E, portanto, só para concluir esta parte, fortalecer as relações entre o museu e a comunidade artística, mantendo um diálogo aberto e contínuo com os artistas, espaços locais, mas também músicos, coreógrafos, editoras independentes, para cultivar um sentimento de pertença e de apoio recíproco, constitui um dos maiores desafios enfrentados pelos museus na atualidade. É efetivamente viável conciliar o crescimento e a projeção internacional com um compromisso contínuo com a comunidade artística do seu contexto. E, na realidade, eu atrevo-me a dizer, o verdadeiro desafio está na forma como este crescimento é gerido. A verdade é que alguns museus, de forma continuada e profundamente comprometida, encontraram formas de harmonizar estas duas dimensões, assegurando que a programação e atividades refletem tanto os interesses internacionais como o do contexto que os rodeia. Isto, como veremos mais adiante, pode ser alcançado seja através de colaborações com artistas, programas públicos adaptados à sua localidade, exposições temáticas realizadas com instituições locais, etc. É, portanto, essencial que os museus reconheçam a importância de estabelecer ligações com as suas comunidades artísticas e culturais, universitárias e públicas em geral, afirmando proativamente através de esforços para superar obstáculos que possam conduzir a situações de afastamento ou falta de comunicação com o seu entorno. Encontrar um equilíbrio entre a programação internacional, promoção da inclusão e apoio aos artistas e espaços é essencial. Espaços locais. Por esta razão, vários espaços têm apostado no diálogo ou na alternância, vários museus têm apostado no diálogo ou na alternância entre exposições com artistas nacionais e internacionais. Isso acontece no contexto em Portugal, eu acho que em vários museus, tanto, enfim, no Museu de Serralves, que durante imenso tempo teve no ano passado tínhamos uma grande exposição do artista Rui Chaves, ao mesmo tempo que
que tivemos também uma exposição da Cindy Sherman. Atualmente tínhamos, acabou de fechar uma exposição com a artista Carla Filipe, uma artista local e que esteve também patente ao mesmo tempo em que tínhamos uma grande exposição, a primeira retrospectiva da dupla de artistas Alória Casadia. No MAT, uma instituição onde eu também trabalhei, a programação também teve sempre esse cuidado de conseguir criar um diálogo entre artistas portugueses e artistas internacionais. Esta abordagem promove a diversidade artística, apoia a produção local, situa a arte do respectivo país, isto é importante, num contexto global, equilibra interesses locais e internacionais e, obviamente, atrai uma maior variedade de públicos e incentiva o diálogo cultural e artístico. Antes de avançar, é fundamental sublinhar que, tal como os museus desempenham um papel significativo na construção de laços com a comunidade artística local e com espaços independentes, estes últimos também devem tomar a iniciativa de fortalecer as suas relações com os museus e participar nas atividades por eles organizadas. Por outras palavras, esta responsabilidade não deve cair exclusivamente sobre os museus. A participação mútua na programação e nas exposições deve ser uma prática comum entre artistas, espaços independentes e museus. Todos devem apoiar-se e colaborar para enriquecer e dinamizar o ambiente cultural e artístico do contexto em que estão inseridos, sem com isso, isto no caso dos espaços independentes, perderem a crítica institucional e a liberdade que os caracteriza e os torna tão relevantes. Bem, certamente que existe uma série de outras razões. Eu queria só falar muito rapidamente, antes de concluir, eu não sei se ainda, como é que estamos em termos de tempo. Então não dá. Não, eu queria falar aqui, só falar, mas não vou passar esta parte, que se relaciona com a obtenção de financiamento e da autogestão, que de resto eu acho que também já falei da parte dos museus, mas que se tornou realmente uma prioridade e uma necessidade, e eu acho que é bastante importante. Nós nunca falamos, pouco se fala no contexto, sobretudo em Portugal, da importância da diversificação das fontes de financiamento, por forma a que os museus tenham mais independência, seja em relação ao Estado, seja, enfim, ou alguma entidade privada. É importante que os museus não tenham uma única fonte de financiamento, mas vou passar esta parte. E agora então falar muito rapidamente sobre a forma como os museus e os espaços independentes podem colaborar em benefício mútuo. A relação entre museus de arte contemporânea e espaços independentes pode variar consoante o contexto e as circunstâncias. Já falámos também de desempenham papéis complementares e que são igualmente relevantes e que se nutrem e acabam por se inspirar mutuamente. No entanto, ao passo que os museus dispõem de recursos e infraestruturas para realizar exposições de grande escala e projetos a longo prazo, os espaços independentes oferecem maior flexibilidade, já falamos sobre isso, promovem a experimentação e frequentemente apresentam obras também de artistas mais jovens, artistas emergentes, nomes eventualmente menos conhecidos e, enfim, uma programação tendencialmente também mais inclusiva. A colaboração entre ambos enriquece a cena artística da cidade como um todo, trazendo diversidade, inovação e acessibilidade. Aqui são alguns pontos, eu se calhar vou passar porque queria ainda avançar. Esta questão ao apoiar os museus ao trabalharem, espaços independentes e museus ao colaborarem, os museus podem contribuir para o espaço, para o crescimento e para a vitalidade da cena artística da região, tornando-a obviamente mais dinâmica e relevante. Eu acho que tem essa responsabilidade. Os museus de espaços independentes podem unir esforços para promover a cultura em geral, organizando exposições ou eventos conjuntos, festivais, programas educativos que enriquecem, mais uma vez, a vida cultural da comunidade. Por outro lado, os espaços independentes trabalham com mais liberdade e menos restrições, permitindo experimentar e apresentar projetos desafiadores, uma abordagem que pode, aliás, deve, e eu por isso pus isso aqui, inspirar os museus a repensar as suas próprias práticas de programação. Depois a questão da promoção de artistas emergentes e do facto dos espaços alternativos e espaços independentes ser um lugar onde muitas vezes os artistas mais jovens ou artistas emergentes onde dispõem pela primeira vez, portanto têm também esse papel e eu acho que os museus devem acompanhar a programação de espaços independentes. Portanto, eu aqui refiro algumas questões que eu acho que são bastante conhecidas de todos: a troca de conhecimentos e recursos, ideia de promoção mútua, de fomento à criatividade, enfim. Acesso a novas audiências. Também sabemos que os espaços independentes, precisamente por serem localizados no centro da cidade, têm outro tipo de público, portanto eu acho que também aqui mas vamos ter que passar. Aqui separei alguns espaços independentes que eu acho que são bastante importantes no contexto nacional e internacional, rapidamente: Pipe Factory, a CCI de Lagos. Vamos avançar. Vou passar esta parte toda, também a maioria está no site da Fundação de Serralves. Uma pequena apresentação sobre Serralves.
o museu, o parque, o edifício que eu acabei de referir, que vai inaugurar em breve, o edifício Poente, que vai adicionar 40% de espaço expositivo ao edifício que já existe. Aquilo que eu também falei no início em relação a Inhotim, que eu acho que também é muito semelhante no que diz respeito a Serralves, que Serralves é muito mais do que um museu. Estes museus, e eu falava disso na parte da autogestão e dos financiamentos, museus que têm vários edifícios, um parque, obviamente que têm mesmo que procurar recursos e que a obtenção de financiamento adicional é uma prioridade, precisamente porque têm elevados custos de manutenção. O Museu de Arte Contemporânea, muito rapidamente, como é que a altura, o museu quando abriu, em 99, aqui também a ideia de uma coleção em expansão, de aquisições que vamos fazendo regularmente, depósitos e doações, parcerias com instituições internacionais, e queria só aqui... no Porto existe, o Miguel acabou de falar e realmente é impressionante, um grande número de espaços independentes representados por diversos coletivos de artistas, espaços, enfim, no campo das artes visuais, mas também da música e da dança. Esses espaços desempenham um papel crucial. Nos últimos 25 anos, Serralves, uma instituição... tem demonstrado um compromisso contínuo em colaborar e fortalecer a cena artística local, seja através da aquisição de obras, também é importante. Eu entendo aqui o apoio à comunidade local, não apenas a relação com os espaços independentes, mas também com músicos, editoras e também através de exposições com jovens artistas. Nós temos um projeto chamado Projetos Contemporâneos, uma galeria onde apresentamos vários artistas. Recentemente tivemos uma exposição da Vera Mota, uma artista também do Porto. Tem uma rápida internacional, portanto seja através de convites feitos a artistas, acabei de falar disso, a expor no museu, realização de exposições e publicações conjuntas. Uma exposição já foi há bastantes anos e que eu sei que algumas das pessoas que aqui estão conhecem bastante bem, o Busca Polos no Salão Olímpico, uma parceria com o Salão Olímpico, mas sobretudo a relação de Serralves com a comunidade artística tem sido desenvolvida a partir destes grandes eventos que desempenham um papel muito importante na criação de uma rede de interação com os espaços culturais, que são o Museu como Performance e o Serralves em Festa. Aqui temos vários Serralves em Luz, mais do público da comunidade civil, mas tem sido sobretudo através do Serralves em Festa, que é um festival que existe desde 2004 e que tem sido a partir deste festival, que acontece todos os anos, que nós temos colaborado com artistas, espaços independentes locais. Aqui só para citar alguns exemplos, mesmo quando são artistas internacionais que são convidados, muitas vezes os artistas internacionais trabalham com a comunidade de artistas locais. E aqui rapidamente vou só passar. Linha Instável, estão aqui com a Oficina Zero aqui também. A Casa Amarela, a Sonoscopia, que eu também estava na lista. O Museu como Performance, aliás, o Serralves em Festa, este último ano teve, em 3 dias, recebeu 300 mil pessoas, portanto, depois da pandemia ter estado fechado durante um período, e com uma programação que incluiu ainda mais atividades artísticas. O Museu como Performance, que também é um dos pilares da Fundação, um dos festivais que é pilar da Fundação de Serralves, e que é um programa, um festival que reforça o papel pioneiro de Serralves na integração das artes visuais com as artes performativas. Acontece desde 2015. Tanto a programação do Serralves em Festa quanto a do Museu como Performance é feita sobretudo pela equipa de artes performativas do Museu de Serralves. E uma programação de 2 dias, os que são convidados, é um programa que dura 2 dias com vários artistas locais ou nacionais e internacionais que são convidados às vezes até a desenvolver novos projetos e fazem várias atuações em diferentes performances que acontecem e ações que acontecem em diferentes lugares do museu, do parque ao auditório e até aos espaços expositivos. Aqui mais alguns exemplos, aqui no caso com alguns artistas locais, isto foi no ano passado, com a Mariana Calói e o Francisco Amadela, ou companhias de teatro, companhias de dança. Aqui também mais uma vez artistas locais, a Vera. Depois, para terminar, um projeto que nós temos muito interesse em retomar e esperamos conseguir fazê-lo em breve. Foi um festival que aconteceu durante alguns anos, entre 2006 e 2011, o Trama, e que foi um festival que
precisamente acontecia a partir, era programado em parceria com algumas instituições, como o Lado B, enfim, a Casa da Música. Aconteceu em diferentes espaços da cidade, em diferentes locais, desde campos de futebol, parques de estacionamento, e que abrangia uma série de disciplinas, promovendo estas experiências inspiradoras e colaborações interdisciplinares, e que também estabeleceu parcerias e colaborações significativas com a comunidade artística local. Aqui são alguns dos cartazes do Trama e aqui algumas também atuações, ações e performances que aconteceram. Esta que eu acabei de referir do campo de futebol. Por último, também através das exposições, nós temos procurado envolver e trazer a comunidade artística local, sejam músicos, performers, artistas, coreógrafos ou mesmo associações locais. Temos envolvido na programação paralela que é feita em torno das exposições que nós organizamos. Rapidamente, no ano passado, tivemos uma exposição do artista libanês Tarek Atoui, uma exposição que contou não só com alguns apoios, não só com colaborações com a Universidade Católica, mas também com a Sonoscopia, que foi também também foram convidados para atuar e ativar as obras do Tarek Atoui, fizeram uma performance que aconteceu na peça. Atualmente temos uma exposição do Zalori Calzadia, uma exposição que é a primeira, como eu referi há bocado, a primeira grande retrospectiva dos artistas, e esta exposição foi organizada, nós pensámos na exposição a partir selecionámos uma série de obras performativas, que praticamente a exposição é organizada a partir de obras fundamentais do percurso dos artistas, esculturas performativas que são ativadas por associações de música e músicos locais. Foi um projeto bastante complexo e nós temos performances a acontecer todos os dias no museu, algumas performances têm mais de 20 pessoas, e foi uma experiência também bastante enriquecedora trabalhar não só com a Porta Jazz, com o ensemble vocal, para a música, mas também até com alguns músicos ou pianistas, e ao mesmo tempo com maestros e músicos internacionais que foram responsáveis pelas composições musicais destas obras. Isto aqui são algumas das ativações das culturas do Zalori Calzadia, esta, por exemplo, o Blackout, que são mais de 20 pessoas a atuar. Também uma das obras mais conhecidas dos artistas, um piano, e que conta com a participação de vários pianistas, ou Lifespan. E ficaram aqui algumas coisas por dizer, em todo o caso tinha que ser breve, espero. Não sei se vamos abrir para questões entre todos ou não. Eu já saí daqui. Eu posso depois falar